E no primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido tirada de lá. Correu e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Ele viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Então voltou-se para trás e viu Jesus lá, mas não sabia que era Jesus. Mulher, por que choras? A quem estás procurando? Ela, imaginando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Maria. Senhor. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para aquele que é meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesse dia que é tão especial, dia em que comemoramos a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos falar sobre isso, sobre a sua ressurreição. Jesus, bem antes da sua morte e de tudo que ele passou até ir à cruz e ali morrer por nós, e antes de tudo isso acontecer, ele previu com detalhes tudo que estava para acontecer naquela semana que culminou com a sua morte e também com a sua ressurreição. E os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas falam sobre isso e relatam praticamente a mesma coisa. Eu escolhi o evangelho de Marcos. Quero ler no capítulo 8, versículo 31. E ali está escrito assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas,
fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Nós temos aqui uma síntese dos acontecimentos que todos nós sabemos ocorreram naquela semana, que culminou com a sua morte e também com a sua ressurreição. Mas ele não falou isso apenas uma vez. Isso está registrado no capítulo 8, como dissemos, no verso 31. Depois, no capítulo 9, em outra ocasião, em outra circunstância, a partir do versículo 30, nós lemos assim: E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois de sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. É interessante que o texto diz que ele ensinava isso aos seus discípulos. E então era algo mais explícito do que até podemos deduzir está escrito. Depois, um capítulo depois, no capítulo 10, versículo 32, o texto diz assim: Estavam a caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Eu creio que é fácil ver que Jesus tinha muita consciência do que estava para acontecer com ele. E ele sabia de todas as coisas e de todos os detalhes que, como ele narrou, como está escrito nessas 3 partes do Evangelho de Marcos. E o que eu queria destacar aqui é o que foi registrado no capítulo 9, versículo 32. Não obstante Jesus ensinar isso reiteradas vezes, o texto diz: Eles, porém, uma referência aos seus discípulos, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Eu fico imaginando que talvez seja alguém que fale da sua morte e é como se eles dissessem: não vamos falar sobre isso não, é como se não quisessem acreditar. O fato é que eles não compreendiam isto e também não perguntavam. Então, tudo que Jesus previra aconteceu. Ele sofreu muitas coisas, ele foi rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Ele foi condenado à morte, foi entregue aos gentios. E aqui nós temos uma referência, quando falam nos gentios, é uma referência aos romanos. Como dissemos na última mensagem que trouxemos aos irmãos, na última quinta-feira, ele passou nas mãos de Anás, depois de Caifás, passou pelo Sinédrio, sendo julgado por eles, condenado. Depois as principais autoridades entregaram Jesus para Pilatos. Pilatos o enviou para Herodes, e Herodes, depois de examiná-lo, o devolveu a Pilatos, que declarou que não via em Jesus nenhum crime. Foi o que nós vimos na última quinta-feira. Mas ele foi condenado à morte e entregue então aos gentios. Eles zombaram dele, cuspiram nele, eles o açoitaram e o mataram. E o Evangelho de João descreve então os últimos acontecimentos.
E ele o faz assim. Eu vou ler no Evangelho de João, no capítulo 19, a partir do verso 28. O texto diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado. Esse texto registra os últimos momentos de Jesus antes da sua morte. João, capítulo 19, verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Assim temos o relato das últimas palavras de Jesus segundo o Evangelho de João. Um pouco mais adiante, o mesmo Evangelho descreve o seu sepultamento, com detalhes importantes. A partir do versículo 38, nós lemos assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então, José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Neste jardim havia um túmulo novo, do qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. É interessante observar que esse composto de óleos aromáticos que eles usavam, aqui fala de 35 quilos de um composto de óleos aromáticos. Normalmente eles envolviam o corpo da pessoa que havia morrido com esses óleos aromáticos e enrolavam como faixas, e eu não sei qual era a finalidade, eles chamavam isso de embalsamamento, embora embalsamamento a gente sabe não é necessariamente assim, mas era assim que se fazia com eles. E Jesus, quem tomou essa iniciativa foi Nicodemos, que havia estado com ele, e a quem Jesus disse para ele que se da necessidade de todos nós nascermos de novo, sem o que não veríamos o reino de Deus e nem poderíamos entrar nele. Mas o texto diz que Jesus foi posto ali por causa da preparação dos judeus, e porque o túmulo ficava perto, colocaram ali o corpo de Jesus. Jesus foi colocado num túmulo novo, um túmulo bom dentro do contexto, e o texto fala também que por causa da preparação. O dia estava quase findando, e logo depois era sábado, e os judeus não faziam e não fazem nada no sábado. Por isso o sepultaram com a maior brevidade possível. O Evangelho de Lucas mostra que, inicialmente, nenhum dos apóstolos e discípulos de Jesus esperavam que, depois da sua morte, ele ressuscitasse. Vamos examinar alguns fatos e
isso vai ficar bem claro. As mulheres que acompanharam Jesus durante o seu ministério foram ao sepulcro, onde esperavam encontrá-lo ali morto. Isso no terceiro dia, ou seja, no domingo, bem cedo de manhã. Lucas 24, versos 1 a 4 dizem assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Não obstante Jesus ter sido envolvido com lençol, com esses óleos aromáticos, elas queriam levar também esses óleos aromáticos e queriam envolver o corpo de Jesus com esses óleos que elas haviam preparado. E quando elas chegam lá com esse propósito, elas encontraram a pedra removida do túmulo. Mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E elas ficaram perplexas com o que elas estavam vendo. Então é fácil ver que o fato delas terem ido ao túmulo para envolver o corpo de Jesus com esses óleos aromáticos é uma evidência de que elas nunca pensavam que ele estaria vivo e muito menos que ressuscitaria. Neste contexto, perplexas, apareceram a elas dois anjos. O versículo 4 diz: aconteceu que perplexas a esse respeito apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Eram anjos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Observem que esses dois anjos estão repetindo a mesma coisa que Jesus havia dito aos seus discípulos e, com certeza, às mulheres, porque elas teriam ouvido isso, porque elas sempre acompanhavam Jesus. E o fato dos anjos terem dito isso, lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. Ele estava falando com as mulheres. Ele diz: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Somente então elas se lembraram das palavras que o Senhor havia dito acerca da sua ressurreição. O texto diz, continuando no verso 8, então elas se lembraram das palavras de Jesus. Essas mesmas mulheres voltaram do túmulo vazio e contaram tudo o que havia acontecido aos 11 e aos outros discípulos que estavam com eles. Mas eles inicialmente também não creram. É bom destacar que junto com os 12, aliás, aqui menciona os 11 porque Judas Iscariote já não estava mais ali entre eles, naturalmente, mas havia muitos outros discípulos que estavam se reunindo junto com os apóstolos. E o texto diz assim, a partir do versículo 9: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Não sabemos o seu número nem quem eram eles. O texto diz: estas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Então veja, os apóstolos, os discípulos, não obstante terem ouvido o ensino de Jesus sobre a necessidade dele morrer e vir a ser depois a ressuscitar, o texto diz que, mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Essas mulheres estão delirando, eles pensavam. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro então resolveu ir conferir com seus próprios olhos
O verso 2 diz: Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. O Evangelho de João nos faz saber que Pedro não foi conferir o que as mulheres haviam dito sozinho. Ele foi na companhia do apóstolo João. Isso está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 3, a partir do versículo 3. E com isso Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo é João, porque ele é que escreveu o Evangelho de João, e ele não menciona o seu nome em nenhuma parte, mas ele se refere sempre a esse outro discípulo, que é ele mesmo. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Em outras palavras, João correu na frente, chegou na porta do túmulo, mas ele não entrou. Simão Pedro, que vinha atrás, não correu tanto, não sei. Talvez João fosse mais novo, não sei dizer. Mas Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Foi chegando e entrando, como afoito ele era. E ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. A ideia que nós temos pela descrição do apóstolo João, no evangelho que leva o seu nome, é de que dá a impressão que Jesus se levantou, tirou o que cobria o seu rosto, o pano, e o lenço que cobria o seu rosto, e colocou num lugar à parte, mostrando que a própria pessoa que havia se levantado dentre a morte, ou da morte, havia feito isso. Mas, dentre os 11, o apóstolo João foi o primeiro a crer na ressurreição de Jesus. Ele disse: então o outro discípulo, ele mesmo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. E ele registra: ele viu e creu. Agora, temos que admitir, ele creu porque ele viu. E passou a crer quando foi lá e constatou que realmente Jesus não estava mais ali. E os lençóis que o envolviam, com os aromas, os óleos aromáticos, estavam sem ele. Ele mesmo disse que até então eles não tinham compreendido que era necessário que Jesus ressuscitasse. O texto diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. É claro que o texto nos faz entender que eles não tinham compreendido até que eles viram com seus próprios olhos que Jesus não estava ali. Lucas também conta a história de 2 discípulos de Jesus que também não esperavam a ressurreição de Jesus. E nós vamos ver no desenvolvimento da narrativa que eles ouviram o testemunho das mulheres, que ouviram dos 2 anjos o fato de que ele havia ressuscitado. Mas veja como eles estavam incrédulos. Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, diz assim: naquele mesmo dia, o dia da ressurreição, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Agora veja o que diz o verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tão impressionados com o fato de Jesus ter morrido, e eles não esperavam que Jesus ressuscitasse, tanto assim que eles foram incapazes de reconhecer Jesus, que veio e se pôs
ao lado deles, caminhou com eles. Prestem atenção no que acontece depois. Então Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse, né? E eles pararam entristecidos. Vejam, eles pararam para conversar com Jesus. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: de que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então, isso foi o que eles contaram para Jesus. Depois o texto continua dizendo: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Isso mostra que a expectativa desses dois e também dos demais apóstolos é que Jesus viesse a ser um redentor de Israel no sentido político, libertando Israel do domínio do Império Romano. Eles então continuaram: mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Eles haviam estado com as mulheres, e por isso que eles mencionam. As mulheres disseram que viram, mas eles não acreditaram no testemunho das mulheres, mas eles mencionaram o que elas haviam dito. Vocês vão ver que eles vão mencionar logo depois. Eles disseram assim: já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, agora eles vão dizer alguns testemunhos. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. Com quem diz? Elas disseram, né? Mas... E eles continuaram: de fato, alguns dos nossos, e é uma referência a Pedro e João, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Não acharam o corpo de Jesus, mas também ele não foi visto. O texto não menciona, pelo menos quem está escrevendo aqui é Lucas. Nós sabemos que ele apareceu de uma maneira especial para Maria Madalena, mas isso não é mencionado aqui. De fato, alguns dos nossos, eu estou lendo novamente o verso 24, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Aí Jesus então fala, finalmente Jesus fala, mas nem assim eles vão descobrir ainda. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Ele não está dizendo nem o que ele havia dito, que ele ainda não está se revelando a eles. Então ele continuou: não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Jesus está procurando provar para eles que as Escrituras falavam isso. E começando por Moisés, e quando fala de Moisés, está se referindo ao Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Uma referência às Escrituras do Velho Testamento. Então, Jesus deu uma explanação para aqueles dois discípulos dele, que até então ainda não haviam reconhecido como a Bíblia, o Velho Testamento todo, estava prevendo tudo que havia acontecido. O texto continua dizendo que quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, ou seja, como quem vai em frente, né? Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles.
E aconteceu que quando estavam à mesa, aí Jesus vai se revelar. Ele pegou o pão e o abençoou exatamente como ele sempre havia feito. E para mim isso é muito emocionante. Realmente muito emocionante para mim. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Foi nesse momento que a ficha caiu. Mas eu creio que não caiu também senão porque Jesus quis se revelar a eles e usou esse meio para que eles entendessem que era ele. O texto diz que então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. Você pode imaginar essa cena? Que coisa tremenda! Mas ele desapareceu da presença deles. Ele simplesmente não tinha um corpo exatamente como é o nosso. Por isso que ele entrava e saía em lugares sem passar pela porta. E, embora ele vá dizer mais adiante que as pessoas podiam tocar nele, nós vamos ver isso. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho? Quando nos explicava as Escrituras? Vocês podem imaginar isso? Que experiência tremenda essa que eles tiveram. Imagine você caminhando triste, decepcionado, Jesus vem e se coloca do seu lado e começa a explanar as Escrituras. O próprio Cristo ressurreto veio para ministrar a esses dois de seus discípulos. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O que eles estariam fazendo ali? Diz que na mesma hora eles se levantaram. Já era tarde, já era noite, e eles voltaram. Onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então ele já tem um novo testemunho. Jesus também já havia aparecido para Pedro. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. E o texto continua dizendo: falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Eu não sei quais deles tiveram esse espanto. Eu, pelo menos, penso que isso não era de se esperar dos dois que estiveram com ele. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Você pode me perguntar: como é isso? Não sei. Eu sei que Jesus estava ali para mostrar para eles que era ele mesmo e que eles podiam tocar nele e podiam perceber que era ele mesmo, em carne e osso. Agora, não me pergunte como é isso, porque nas Escrituras
Jesus, depois da ressurreição, ele entra, como eu já disse, e sai de lugares sem passar pelas portas, ou simplesmente aparece no meio deles. Com a mesma facilidade com que vem, ele vai embora. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mostrou, então, as marcas dos cravos que haviam perfurado suas mãos e os seus pés. O texto diz: e por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Jesus quis comer alguma coisa para eles verem que ele era ele mesmo. Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus cita todo o Velho Testamento. Era assim que se falava do Velho Testamento. Moisés, os profetas e nos salmos eram onde se encontravam as profecias acerca dele. E o texto diz que então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu penso cá com os meus botões que esse entendimento não é dado a ninguém senão pelo Espírito de Deus. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora eles podiam ter o Espírito de Deus habitando neles. Seria este o momento em que o Espírito foi dado a eles? O Evangelho de João diz que Jesus diz claramente: recebei o Espírito, e soprou sobre eles. Mas aqui cita esse momento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. E Jesus acrescentou: eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Como é fácil verificar, os discípulos não esperavam a ressurreição de Jesus. Isso, no entanto, é um testemunho eloquente um testemunho eloquente da evidência da sua ressurreição. Não foi algo que eles aceitaram assim facilmente, como talvez eles duvidaram, como talvez eu e você duvidássemos. Não foi uma coisa assim tão óbvia. Custou um pouco até que caísse a ficha de cada um deles. Era uma ideia que eles não tinham em mente, não obstante Jesus ter falado, não obstante todas as escrituras do Velho Testamento falarem sobre isso, eles não tinham entendido assim. Lucas continua o seu relato sobre a vida de Jesus no início do livro de Atos dos Apóstolos. Lucas, nesse último capítulo, ele ainda fala alguma coisa, mas muito resumido, e eu não vou nem me deter ali. Mas ele inicia o livro de Atos e ele diz assim: ele está se dirigindo à mesma pessoa que ele se dirigiu quando escreveu o Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Ele se dirige a um homem chamado Teófilo. Então ele diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, se referindo ao Evangelho que ele havia escrito para essa pessoa, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. É interessante. Perdão. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus apenas começou. Jesus ia continuar
agora não mais pessoalmente, mas através daqueles que vieram a crer nele. Até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Esses mandamentos talvez sejam uma referência à grande comissão registrada no Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Marcos, e também no último capítulo do Evangelho de Mateus, quando Jesus deixou a grande comissão, para que eles fossem e falassem, dessem testemunho dele. Depois de ter padecido, isso continuando no relato de Lucas, verso 3, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E mais, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual eles ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Na realidade, isso aconteceu 10 dias depois que ele subiu aos céus. O apóstolo Paulo, muito mais tarde, escreveu dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 3 a 8. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De quem ele recebeu isso? Ele disse que o evangelho que ele pregava não era de homens, não era de segunda mão, alguém testemunhou para ele, não. Ele disse que foi o próprio Senhor Jesus. Ele diz isso na epístola que ele escreveu aos Gálatas, logo no primeiro capítulo, se não me engano, ele fala assim. Mas ele continua dizendo, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos aqui o que podemos chamar de o cerne do Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo conseguiu sintetizar tudo aquilo que Jesus fez por nós, a razão da sua morte por nós, o fato dele ter morrido, ter sido sepultado e também ressurreto, em cumprimento às Escrituras. Depois ele diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Por que aos 12? Matias foi colocado no lugar de Judas Iscariotes, mas ele só foi aceito para pertencer ao que normalmente se ia chamar de colégio apostólico, porque ele tinha sido testemunha ocular da sua ressurreição. Ou seja, é porque Jesus apareceu para ele, né? E apareceu a Cefas e agora aos 12. Eram 12, passaram a ser 11 e agora eram 12 novamente, quando Jesus se apresentou para eles. Ele ainda não tinha sido eleito, mas ele era testemunha disso. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Ele diz assim, depois foi visto por Tiago. Tiago aqui é o irmão de Jesus,
Não é que ele cita os 12 e cita Tiago. Então não é o Tiago, que era discípulo de Jesus, irmão de João, mas sim o meio-irmão de Jesus. E mais tarde por todos os apóstolos. Os apóstolos não são só os 12. Isso nós encontramos no livro de Atos, isso é muito claro. Barnabé é chamado de apóstolo e o próprio apóstolo Paulo veio a ser chamado apóstolo. E ele diz no verso 8, por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Isso porque Jesus apareceu a ele muito tempo depois de ter ascendido aos céus. A ressurreição de Jesus é muito importante, porque a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Eu já estou encerrando, mas eu quero ler ainda alguns poucos versos. 1 Coríntios 15, 19 a 24, esse mesmo texto que eu estava lendo. Paulo diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O Evangelho não foi dado a nós para que o vivamos neste mundo apenas e acabou. Não. Nós temos uma perspectiva de uma vida eterna. Por isso que ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que significa isso? As primícias dos que dormem. Ele é o primeiro dentre aqueles que morreram. É o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para não mais morrer. Ele continuou dizendo, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim. O texto diz, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos, quais? Ele diz, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, ou seja, o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Bem, poderíamos falar mais. Eu só quero voltar a um texto que eu já li, agora, recentemente. 1 Coríntios 15, 3 e 4. É o resumo do Evangelho. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esta é a síntese do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por causa dos nossos pecados, morreu para receber sobre ele a nossa condenação. E ele morreu em cumprimento às profecias bíblicas. Ele foi, de fato, sepultado, mas ele ressuscitou ao terceiro dia também, confirmando as Escrituras que previam a sua ressurreição. Este é o Evangelho. E daí por diante, se vocês examinarem no livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão verificar que sempre que se pregava o Evangelho, o que Paulo resumiu nestes versos é dito em cada mensagem. Todas as mensagens que são ditas falam de Jesus morrendo pelos nossos pecados, Jesus sendo sepultado e Jesus ressuscitado. Esta é a súmula do Evangelho. Não há Evangelho sem morte de Cristo por nós, sem sepultamento e sem a sua ressurreição. Porque a sua ressurreição
é a nossa ressurreição. Eu poderia dizer, a sua morte é a nossa morte. Morte para o pecado, morte para a vida antiga, morte para o passado. E assim como ele foi sepultado, nós fomos também sepultados com ele, mas assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele, pela fé na sua obra redentora. Este é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. E a menos que creiamos nele, ninguém poderá ser salvo, se assim não crer. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome. O nosso coração está cheio de gratidão, de alegria, de júbilo por Jesus, nosso Senhor. Nós servimos ao Senhor que é vivo. Nós não servimos o Cristo morto. Nós servimos a Cristo que morreu, sim, que foi sepultado, sim, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Como nós vimos nesta noite. Pai, eu te peço que todos nós tenhamos os olhos bem abertos para tudo que ouvimos agora e pedimos que o teu Espírito nos dê realmente olhos para ver, ouvidos para ouvir e entendimento para entender. Que todos que nos ouvem creiam, recebam pela fé Jesus como seu Salvador e Senhor, para que tenham vida aqui e depois por toda a eternidade. Recebe a nossa gratidão pela tua palavra e o privilégio que temos de examiná-la, de compartilhá-la, que por meio dela todos nós sejamos continuamente abençoados. Nós oramos com gratidão no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até logo mais, com a graça de Deus. Amém.